sou uma mãe desesperada, porque tem uma filha adotiva que está com tendência suicida. A mesma só aceita ajuda espiritual depois da ajuda médica. Não acredita na ajuda espírita. O caso está se agravando. Por favor, eu preciso de uma orientação do Jorge. Somos de família espírita, evangelho no lar e estudo. E aí eu conversando com ela, eu perguntei qual que era a idade da filha, tem 25 anos, Jorge. Ok. Os nossos filhos, às vezes, trazem dramas muito profundos. É muito comum, a psicologia tem muito a tendência de dizer assim, o menino tem problema, então é os pais. Vá ver os pais que a causa está nos pais. Transfere-se muito a responsabilidade daquilo que ocorre com os filhos para a figura dos pais. Isso pode até ser verdade numa parte dos casos, mas nem sempre. Existem muitas situações que os pais fazem tudo o que poderiam fazer, mas os filhos acabam tomando uma direção equivocada. Observe Jesus. Conviveu ao lado de Judas. Foi discípulo dele. E Judas se suicidou. Então, a gente não pode dizer que uma pessoa, porque ela toma um determinado caminho, obrigatoriamente a responsabilidade é do pai e da mãe. Qual é a nossa responsabilidade como pai e mãe? Não desistir e fazer tudo o que a gente puder para que a gente consiga organizar a emoção dos nossos filhos. Mas os nossos filhos não são, como você bem sabe, não são criados na hora do nascimento. Eles são almas antigas que trazem conflitos profundos de outras existências. A gente não sabe as lacunas espirituais de desamor que esses espíritos sofreram no passado. E sua filha tem mais uma soma de desamor do presente, que é o sentimento de rejeição. Por mais que exista um processo de adoção, é muito comum, mas não é que vai acontecer em todos, mas muito comum um sinal de rejeição em que faz com que os indivíduos rejeitem a sua própria vida como uma forma de se autopunir, porque eles se acham os responsáveis pela rejeição da mãe biológica. Assim, nem minha mãe biológica me quis, então eu realmente não mereço nada. Que é um equívoco, não é? Porque, na verdade, a gente sabe que o processo de adoção, ele já é um processo pré-programado no mundo espiritual. Todos nós somos filhos adotivos, todos. Só que uns são adotados depois de nascido, outros são adotados na hora que é concebido, mas ninguém é pai de ninguém, pai só Deus. Então, nós também somos adotivos dos nossos filhos, mesmo os biológicos, todos somos adotivos. Mas os filhos adotivos, eles têm uma tendência de serem mais frágeis nesse sentido. E aí, o que a gente precisa fazer? A gente precisa trabalhar tirando primeiro o sentimento de culpa de dentro de nós. Porque se você for querer ajudá-la com o sentimento de culpa instalado em você, você ajuda pouco. Porque quando ela faz qualquer movimento para trás, você diz, a culpa sou eu. Então, você transfere todas as dores para você e tem dificuldade de ajudar. Então, a gente, para poder ajudar alguém que está em depressão, a gente precisa estar forte. Então, aqui, nós temos a depressão como se ela fosse um buraco, um fosso, um buraco. E aí, para você tirar a pessoa de dentro do buraco, você tem que estar com o pé firme para poder tirar a pessoa do fosso da depressão. Porque se você estiver frágil, quando você joga a corda, puxa a pessoa, é a pessoa que puxa você para dentro. E você vai se angustiar porque não consegue resolver o problema que sua filha possui. Então, a primeira movimentação que você tem que fazer é trabalhar o sentimento de culpa. Não deixar com que isso atrapalhe você. E como é que a gente trabalha o sentimento de culpa? Analisando profundamente se nós fizemos tudo o que a gente poderia fazer para que o outro se colocasse de pé. É muito amargo você ter um filho em casa que você põe ele de pé e ele diz, não consigo. Você junta a pessoa e diz, não tem condição. A depressão é muito forte. E aí, a gente precisa cuidar dos aspectos, mesmo sendo espíritas, que têm que ser cuidados. O psicólogo ajuda muito, e às vezes, como ela está com um caso agravado, o psiquiatra vai precisar entrar com uma medicação para equilibrar as taxas e retirá-la da crise. Agora, ela tem um agravante, sua filha, que é a rejeição da questão espiritual. A fé tem um poder extraordinário nisso. Ajuda muito.
Trabalhar um depressivo sem que ele tenha o amparo, o arrimo da fé, é bem mais difícil. Eu não sei se sua filha já tentou o suicídio alguma vez, não sei se tentou, se não tentou, mas se ela tentou, preste atenção, porque se ela tentou, ela tem grande chance de tentar de novo. Quem tenta uma vez, tenta uma segunda vez. Então tem que prestar bastante atenção qual foi o método que ela usou e se proteger para que você não dê sorte para que isso aconteça novamente. Tudo que você descobrir que possa ser usado nesse sentido, você tem que retirar do cenário para que ela não se sinta tentada a repetir essa mesma ação. E aí, você retirando a culpa, procurando o atendimento médico e o atendimento psicológico, você vai calçar a sua filha daquilo que ela tem necessidade. Vai ser difícil equilibrá-la, porque falta a fé. Então, são um banco, se tiver para poder ficar em pé, tem que ter 3 perninhas, né? Pode ter até 4, mas com 3 ele fica em pé. Se você tirar uma perna dessa, o banco não fica em pé. Uma mesa não fica em pé em 2 pernas, só fica em pé em 3 perninhas. Então é um tripé que você tem que colocar, que é fé, psicólogo e psiquiatra. Nos casos graves, casos mais simples, psicólogo, às vezes só a fé é suficiente. Casos agravados, tem que entrar com os 3, o psicólogo, o psiquiatra e a fé. Bom, ela não tem a fé. E agora que ela não tem a fé? Meu Deus, o que a gente vai fazer? Nós vamos substituir a fé pelo trabalho de cidadania. O que é isso? Há muitas criaturas que têm rejeição pela fé, pela religião, pelo espiritual, por tudo que diga respeito a isso. Então, quando isso acontece, a gente usa como estratégia o trabalho cidadão. O que seria o trabalho cidadão? Pegue sua filha e coloque ela em alguma coisa que ela sinta que ela é útil. Mas ela está depressiva. Vá com ela, diga assim, olha, tem uma amiga que tem uma sociedade protetora dos animais e ela convidou a gente para ir sábado lá dar banho em cachorro. E eu vou, vai comigo. Então, você vai dar banho em cachorro e leva a sua filha para dar banho junto. Aí, um assim saboa, a outra enxágua o cachorro, e aí você vai envolvendo ela nisso. E eles têm uma quantidade enorme de amor. Todo depressivo tem um imenso amor, mas não consegue botar para fora. Às vezes, eles estão tão machucados com pessoas que eles têm dificuldade de dar esse amor para pessoas. Então, os animais para isso. Coloca ela para fazer um trabalho desse tipo. Encontre, por exemplo, no bairro, se tiver no seu bairro, um grupo que faça alguma atividade com a juventude para fazer algo em prol do bairro, alguma tarefa positiva. Diz, olha, nós vamos limpar a praia, no sábado de manhã a gente vai para a praia, vamos juntar, é ótimo. Vá junto. Se mandar ela sozinha, ela não vai. Vá junto, aí junta a latinha, bota aqui, bota no saco e tal. E você vai integrando ela na equipe. Trabalhos desse tipo, coisas voltadas para o meio ambiente, voltadas para animais, fazem um bem enorme para os depressivos, porque eles se sentem úteis, sentem que a vida deles tem sentido. Precisa preencher o vazio existencial. E aí, você fazer algum trabalho no qual a pessoa perceba que ela pode realizar algo, vai dar a ela um propósito novo. Por aí você vai conseguir fazer muitas coisas. E quando fizer o culto do Evangelho no Lar, que você já faz, ore por você, por seu marido. Ore por vocês, além de orar por ela, para que vocês estejam bem, para que vocês não absorvam para si a carga daquilo que, de certa maneira, a dor que ela traz possa vir e tentar contaminar vocês. Porque se todos adoecerem, vai ficar muito difícil a gente tratar. Então, você precisa estar bem, precisa estar forte. E aí, você precisa saber que você vai trabalhar para ajudá-la, vai fazer, mas ela precisa dar o passo que é dela. Nós não podemos ter a crença de que nós temos que fazer absolutamente tudo pelo depressivo e curá-lo. Porque quem cura da depressão é o próprio indivíduo. A medicação ajuda, sim. O remédio melhora? Melhora. O psicólogo apoia? Muito bom. A fé tem muita força? Tem. Mas só o indivíduo é que consegue fazer. E aí você tem que dar um propósito para ela. Ela tem que sentir um chamamento de propósito, para que ela consiga sair do estado que ela se encontra, de pensamentos negativos, e fazer uma nova história. Se serve para você de consolo, nós temos um palestrante espírita no Brasil, faz trabalhos lindos, lindos, lindos.
Rossandro Klinger já esteve à beira do suicídio. Espírita. Foi até a ponta e voltou. E hoje, olha o que ele está fazendo. Não perca a crença de que é possível mudar a história dela. Rossandro mudou a dele. Muita gente mudou sua história ao encontrar um propósito de vida. Procure as lives do Rossandro sobre suicídio, porque elas têm um tempero especial, porque elas falam de uma história de alguém que experimentou isso. É diferente de eu falar, de outras pessoas falarem, porque nós não vivemos isso. Existem certas chaves que a gente não tem para abrir determinadas portas. O Rossandro tem essas chaves. Ele pode ajudar melhor do que eu. Então, procure alguma orientação nesse sentido para que você consiga trazer sua menina de volta e se resguarde espiritualmente. Se prepare, se fortaleça, porque pode ser que as coisas não caminhem tão bem e você precisa estar firme para enfrentar os possíveis desafios que a vida pode vir a trazer para você no futuro. Ok, Celina? E lembre-se, Maria é a mãe de todos nós. E uma auxiliar direta de Maria chama-se Celina. Ela tem o seu nome. Talvez isso seja um indicativo para você. Peça a Maria, aquela que coordena a falange, que é a mulher que tem o seu nome faz parte, para que ela também ouça essa outra Celina e derrame suas bênçãos sobre o seu lar também.